Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula para o nosso treinamento de SEO. E nesta aula nós vamos ver em profundidade silo e cluster. O que é isso? Como isso é importante para as nossas estratégias de SEO e como nós devemos implementar de maneira correta uma estratégia de silo e cluster. Para você que é novo por aqui, já se inscreva aí no canal da Escola Ninja WP. Este conteúdo faz parte de um curso avançado de SEO. Nós estamos aqui na 6ª aula e nós já aprendemos diversas coisas aqui, como algoritmos do Google, como o Google funciona, algumas coisas mais avançadas relacionadas a conteúdo. Só você voltar no canal aí e dar uma olhadinha que você vai ver, beleza? E agora a gente vai falar de silo e cluster. Então, como já é padrão aqui do nosso conteúdo, te pedir para você se inscrever e também deixar seu comentário aí, ok? Então, para essa aula, eu vou compartilhar minha tela, porque eu vou precisar, tá, explicar para você aqui através do nosso mapa mental de silo e cluster, ok? Mas para isso eu vou te explicar, antes de mais nada, o que é um silo, o que é um cluster, tá? Para que você possa entender de profundidade, ok? É um nome muito comum no meio dos profissionais de SEO, conteúdo clusterizado, etc. Tá? Bem, uma estratégia, o silo e cluster, na verdade, é um tipo de abordagem, uma estratégia que nós utilizamos, tá, para trazer mais autoridade para o nosso site, ok? Então, de um modelo tradicional, onde que você fica criando conteúdos aleatórios, né? Você vai lá, cria um conteúdo A da sua cabeça, um conteúdo C da sua cabeça, um conteúdo D da sua cabeça. Você está pegando palavras aleatórias, tá? E criando esses conteúdos. Isso é o modo tradicional. Os melhores profissionais de SEO, eles entenderam duas coisas. Eles entenderam que o Google olha o que a gente chama de autoridade. Nós estamos falando de EAT, nós estamos falando de Your Money, Your Life, nós estamos falando disso. Autoridade, criação de autoridade. O que muitos pecam é criar autoridade não significa apenas aumentar o PA e DA, não apenas aumentar aquelas pontuações que algumas ferramentas de SEO nos trazem. Aumentar a autoridade significa ser visto pelo Google como um canal de autoridade. Então, quando eu estou utilizando o termo canal, entenda que aqui vale para tudo, né? Não é somente para blog. Porque nós, profissionais de SEO, nós entendemos que um blog ele é um ativo da empresa. Nós não entendemos que um blog é apenas uma plataformazinha. Nós entendemos que um blog é um ativo de um negócio, ok? E aí existem diversas abordagens para se criar o conteúdo, como a principal delas é criar o conteúdo à la menu, né? O à la menu você vai pedindo, ele vai criando. Só que isso não fortalece a autoridade, isso não vai fazer o site ser visto pelo Google como um site de autoridade. Por quê? Porque se você toda hora fica criando um conteúdo desconectado uma coisa da outra, o Google não vai conseguir formar o que a gente chama de conteúdo pilar. O que é o conteúdo pilar? Né? O que é o tópico pilar? Né? Que a gente chama. O tópico pilar é aquele tópico que você quer ranquear no Google. Por isso que a gente fala tópico pilar e tópicos clusterizados, satélites. Cada profissional fala de um jeito. Inclusive, alguns profissionais até criaram seus próprios nomes, né, para trazer ali um pouco de glamour no método, na estratégia. Alguns até inventaram um método próprio que, no fim das contas, nada mais é do que um conteúdo pilar e um conteúdo clusterizado. Um conteúdo pilar ou um conteúdo satelitizado, né? Enfim. Então, o que você precisa entender? O que é um conteúdo pilar? Pilar vem de pilar. Sabe o pilar ali da sua casa? Não tem aquele troço lá que sustenta a casa? Não é aquilo que sustenta a casa?
Não é aquilo que é o pilar principal, que dá sustentação? Então, no mundo do SEO, nós temos a mesma coisa. O conteúdo pilar é o conteúdo principal, é aquele que você está trabalhando, é aquele que você quer que seja, que atraia aquele tráfego em volta daquele conteúdo pilar. Ou seja, todo conteúdo pilar vem consigo, tá? Ramificações. Olha aí, já inventei outro nome, ramificações. Satélites, clusters, outros nomes, o nome que você quiser dar, beleza? Conteúdos irmãos, conteúdos próximos, conteúdos primos. Cara, o nome que você quiser dar. Não pira na ideia, tá? Não dificulta a parada. Então, o conteúdo pilar é aquele conteúdo. Geralmente ele tem algumas características para ele ser elegível como um conteúdo pilar. A primeira característica dele é, ele sempre tende a ser a palavra-chave, tá? Todo conteúdo pilar é uma palavra-chave. A palavra-chave sempre tende a receber uma grande quantidade de tráfego. Tá? Lembrando, tá, gente? Conteúdo pilar, quando a gente fala de quantidade de tráfego, as pessoas falam, tem que receber 50 mil visitas, 100 mil. Não, dependendo da sua estratégia, pode ser que o seu conteúdo pilar possa receber 5 mil, dependendo da sua estratégia, tá? Então não fica muito grudado no número, não. A palavra-chave, ela pertence a uma categoria e ela geralmente é a palavra que mais recebe tráfego daquele conjunto de palavras. Então, vou te dar um exemplo, tá? Aleatório, não estou olhando ferramenta de palavra-chave nenhuma, nem nada, tá? Vamos imaginar que eu queira ranquear no Google para a palavra mouse. Mouse seja o meu pilar, beleza? Mouse recebe 10 mil acessos no mês, tá? Tô pegando números aleatórios. Agora, eu tenho a palavra teclado, tá? Teclado recebe 11 mil visitas no mês. Ou seja, se eu estiver olhando no conceito de cluster e silo, o mais interessante seria que teclado seja o pilar, não o mouse, porque teclado, ele vem consigo um subconjunto. Mas, olha para você ver que interessante, tanto mouse quanto teclado são pilares. Por que eles são pilares? Porque dentro desses termos, nós temos um subconjunto de outros termos. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu queira ranquear no Google para teclado. Ok? Então, dentro de teclado, eu tenho melhores teclados, teclados para gamers, teclados rosas, teclados verdes, teclados para deficientes visuais. Então, eu tenho uma gama, um subconjunto de outros termos, melhores teclados, teclados mecânicos e por aí vai. Veja que não entrou em nenhum momento mouse. Mas, em um dado momento, a gente pode citar o mouse, chamando ele para um segundo tópico, pilar. Então, ali nós entramos. Mouse, debaixo de mouse, vem melhores mouses, mouses para gamer, mouse ortopédico, mouse grande, mouse pequeno e por aí vai. Ou seja, de maneira bem simples e objetiva, tá? E não é simples, mas eu estou tentando simplificar nesse momento do vídeo, tá? Tópico, um conteúdo tópico cluster é um conteúdo principal. Geralmente a palavra-chave é uma palavra-chave mais ampla. Ela geralmente é uma palavra-chave de topo de funil. Geralmente ela é a palavra-chave que tem uma dificuldade de ranquear. Beleza? Então, esse é o conteúdo pilar. Então, peraí, Flávio, você está dizendo então que melhores mouses 2025 não pode ser um conteúdo de topic cluster, de conteúdo pilar? Não faz muito sentido, porque é um termo de cauda longa. Então, esse termo de cauda longa, que é um termo que a gente utiliza, tá? Em um outro momento desse treinamento, eu explico para você o que é uma head tail, o que é uma cauda longa. Mas, basicamente, para esse momento do vídeo, cauda longa são aquelas frases que elas geralmente vêm
uma junção de 2 ou 3 palavras. A gente já considera uma cauda longa. Então, por exemplo, melhores mouses 2025. É uma palavra-chave nichada. Então, ela vai ter um volume de busca menor que a palavra-chave mouse, por exemplo. Ok? Melhores mouses. Ela vai ter um volume de busca maior que melhores mouses 2025, mas vai ter um volume menor do que mouse. Então, mouse recebe mais acesso, melhores mouses um pouco menos acesso, melhores mouses para gamer, menos acesso, mas é uma palavra-chave de cauda longa. E aí, por que eu estou te explicando isso? Porque SEO vem de construção de autoridade. E como que o Google avalia a autoridade do seu site? Ele mapeia o seu site inteiro, tá? Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela. Ele mapeia o meu site inteiro e ele vai percebendo o quão profundo você é nos tópicos que você se propõe a falar. Então, por exemplo, o Google sabe que mouse é um conteúdo pilar, porque o Google sabe que mouse é topo de funil, recebe mais acessos. E quando o Google vai escavando o seu site, ele vai percebendo que ele encontrou livros, ele encontrou microfone, ele encontrou base para celular, ele encontrou melhores canetas, ele encontrou melhores pincel atômico, mas ele não encontrou os melhores mouses, mouse para gamer, mouses para deficientes visuais, por exemplo, mouses mecânicos, mouses ortopédicos e todo outro universo dos mouses. Ele não encontrou. Então, quando ele não encontra isso de maneira profunda, o Google começa a entender o seguinte: esse site não é a autoridade no tópico de mouse. Então, você que quer ranquear no Google para o termo mouse, você não estaria fazendo o SEO direito. E por falar em SEO direito, eu preciso, nesse momento do vídeo, te explicar que este conteúdo que você está vendo, se você está gostando dele, ele é patrocinado pelo Ninja Rank, melhor ferramenta para criação e automação de conteúdos para SEO. Okay? Então, se você precisa melhorar o SEO do seu site, se você quer implementar uma estratégia de blog consistente, automatizada, com uma ferramenta que possui metodologia de SEO feito por especialista, o Ninja Rank é a ferramenta perfeita para você, ok? Nós geramos imagens de altíssima resolução, conteúdos que atendem os mais exigentes critérios dos algoritmos do Google, e você pode conhecer essa ferramenta clicando na descrição deste vídeo. Vá lá, peça uma apresentação para você conhecer e ver se essa ferramenta cabe dentro do seu negócio. Tá bom? Então, voltando aqui para o conceito do mouse. Então, o Google, quando ele vai escavando o seu site, ele espera encontrar essa profundidade. E quando ele não encontra, ele fala, esse site não é autoridade em nada. Então, quando a gente fala de uma estratégia de pilar, conteúdo clusterizado, topic cluster, satélites, ramificações, etc., o que nós estamos querendo entregar para o Google é construção de autoridade. Google, eu sou a autoridade neste tópico. Veja bem, eu falei de mouse, eu tenho um conteúdo falando de mouse, conteúdo geral, genérico, falando de mouse. Google, eu também tenho como escolher o mouse. Mouses empresariais, mouses para gamers, mouses ortopédicos, mouses de luzinha, mouses sem fio, mouses de Bluetooth. Eu sou a autoridade no mouse. Eu consigo cobrir toda parte. Ó, o satélite, ó. Tá vendo? Satélite, é isso que se chama satélite. Ó. Em órbita do conteúdo principal. Ó. Beleza? Do conteúdo pilar. Isso é um satélite. São vários satélites em órbita do conteúdo principal. Então, quanto mais microsatélites nós temos em volta do conteúdo principal, mais autoridade o Google vai depositar em você, porque ele fala, olha, esse site, ele consegue ser
tão profundo, que até hoje eu não encontrei nenhum outro que aborda num nível tão profundo como esse. E aí eu te falo, não importa se você produz conteúdo com papel e caneta, carvão, inteligência artificial ou com seus próprios dedos. Saber trabalhar uma estratégia correta é obrigatório. Obrigatório. Não é você escrever coisas aleatórias com vozes da sua cabeça, pegar dicas no WhatsApp, pegar o pulo do gato no Instagram. Não é sobre isso. É sobre você saber, primeiramente, para onde eu quero ir. Você quer ranquear no Google, por exemplo, para a palavra-chave advogado previdenciário. Então, beleza, palavra-chave, advogado. Então, nós temos advogado previdenciário. O que nós temos agora de satélites no universo do advogado previdenciário? Né? O que nós podemos pegar de tópicos que possam trabalhar a questão disso? Ok? E aqui eu já quero te dar um presente nesse treinamento que você está fazendo. Eu criei uma ferramenta gratuita que você possa acessar e que você possa colocar a sua área e ela já vai te entregar uma abordagem pronta de tópicos principais, satélites ou clusterizados, enfim, etc. Para que você possa utilizar da melhor maneira possível. Lembrando que o Ninja Rank ele já é construído e pensado nessa abordagem, ok? Todo o trabalho que nós fazemos aqui internamente é um trabalho de treinar a ferramenta nesta abordagem. Conteúdo, topical, clusterizado, satélites, etc. Tá? Inclusive, o onboarding que nós fazemos com os nossos clientes, tá? Para você que não sabe, o onboarding é uma sessão estratégica comigo, onde que eu mapeio os 6 primeiros meses de SEO do seu negócio, junto com você. Nós utilizamos estratégia de conteúdo pilar, satélites, clusterizados, etc. Eu entendo o que você quer vender, eu entendo o seu negócio, para aí sim eu poder te ajudar de uma maneira mais personalizada. Tá? Para você que não tem ferramentas de palavra-chave, até mesmo formar essa teia de conteúdo pilar e conteúdo clusterizado é algo que pode ser um desafio, tá? Mas você precisa, você que trabalha com SEO, para você que quer trabalhar com SEO, conteúdo de tópico pilar, clusterizado, satélite e outros nomes que se usam no mercado, é atualmente uma das estratégias mais eficazes para se trabalhar com SEO em 2025. Por quê? A resposta é muito simples. Porque se eu tenho um tópico principal e em volta dele eu tenho centenas de satélites, eu consigo entregar o que o Google quer, que é construção de autoridade. Flávio, mas como que o Google vai saber que aquele conteúdo linka com esse, com esse outro? Com o que a gente chama de linkagem interna. Então, quando nós estamos criando, né, a teia de conteúdo topical, conteúdo clusterizado, etc., cada conteúdo já foi estrategicamente pensado para se hiperligar uns aos outros. Então, por exemplo, se eu tenho um conteúdo pilar e 300 conteúdos satélites, ou conteúdos similares, ou conteúdos clusterizados e etc., todos eles vão hiperligar entre eles. O primeiro linka com o segundo linka com o primeiro, que linka para o segundo, o terceiro linka para o primeiro, que linka para o terceiro, o quarto para o segundo para o quarto, para o 10º, para o 20º, para o 50º e por aí vai. No final, você vai ter exatamente aquela teia de aranha, sabe? Se a gente está no Google, como é uma teia de aranha? Você vai ver aquela teia de aranha maravilhosa, todas as linhazinhas da teia hiperligando umas com as outras. Então, quando o Google está vasculhando seu site, ele vai chegar no link, cair em outro, que cai em outro, que cai em outro, que cai em outro, e o Google vai aprendendo sobre o seu site e fala, uau, esse site é a maior autoridade em direito previdenciário, esse site é a maior autoridade em criação de sites, esse site é a maior autoridade em agência de marketing digital.
Ou seja, conteúdo pilar você pode e deve colocar em qualquer negócio, em qualquer nicho. Não importa se você tem um e-commerce, um marketplace, um blog, AdSense, não importa. O Google quer sites que sejam profundos, que tenham autoridade. Ele não quer sites aleatórios. E por falar em sites aleatórios, o Google, a cada atualização que passa, ele vem perdendo o que eu chamo de paciência, tá? Estou fazendo uma analogia com o ser humano, que o Google é uma máquina, né? Então, estou fazendo uma pequena analogia com o ser humano. O Google vem perdendo a paciência com blogs genéricos, com blogs que não tem pé nem cabeça. A pessoa está ali falando sobre, sei lá, pincel. A pessoa está falando de pincel. Do nada, o Google vê um tópico de melhor whey protein. O que pincel tem a ver com whey protein? Aí a pessoa, ele encontra microfone, depois ele encontra, sei lá, isso aqui, ó. Entendeu? Ele encontra isso aqui, uma coisa de farmácia. Depois ele encontra roteador. E é uma miscelânea de coisas. E o Google fala, caramba, essa pessoa que cuida desse site não faz a menor ideia do que está fazendo. E, cara, eu não tenho muito tempo para perder com você, não. Desculpa. Passo pro próximo. E aí, na hora que ele vê aquele site redondinho, se o Google perguntasse para ele, cara, me mostra qual é a estratégia que você usou. E aí ele abre aquelas planilhas maravilhosas, ó, tá aqui o meu Topic Cluster A, meu Topic Cluster B, meu Topic Cluster C, tá aqui tudo bem amarradinho. O Google fala, por isso que você está em primeiro lugar. Porque você é organizado, porque você sabe do que está fazendo. Não é uma miscelânea de coisas, gerar conteúdos em massa, que nada tem a ver com nada. Cada conteúdo ali, palavras-chave aleatórias, que não tem volume de busca, que não tem contextualização, que não tem sentimento, que não indexa, por exemplo, uma busca por voz, uma busca pelas LLMs. Tudo solto. Isso não é fazer SEO. E se você tentar insistir fazendo isso, você vai cair no cemitério do Google, ok? O cemitério do Google, para você que não sabe, é um espaço reservado para aquelas pessoas que entenderam que o piloto automático, de fato se chama piloto automático. Só que é um piloto que não tirou carteira. Já viu? Um piloto automático que não tirou carteira, ele não é piloto? Ele deveria ter tirado carteira. Como é um piloto automático que não tira carteira? Sai batendo para tudo quanto é lado, não sabe nem para onde que está indo. E existem muitos sites, hoje em dia, que estão trabalhando no famoso piloto automático sem carteira. Não faz a menor ideia do que está fazendo. Plugou lá a palavrinha dele na ferramenta que ele considera uau, e está mandando mensagem. Ou seja, resumindo aqui nossa obra, tá? Topic Cluster. O que é um conteúdo pilar? É o conteúdo principal que você quer ranquear no Google. E em volta do conteúdo pilar do Topic Cluster, nós temos os conteúdos satélites, que geralmente são palavras de 2 ou 3 frases, levando em consideração, trazendo um reforço autoritário para o conteúdo pilar. O conteúdo secundário ou o satélite, ele precisa falar do que o pilar falou, mas ele precisa ser especialista nele mesmo, ok? Então, por exemplo, o conteúdo satélite, ele não vai ficar falando o que é mouse. Não, ele vai falar de como escolher um mouse. Porque se a pessoa quiser ler o que é um mouse, vai ter um hiperlink levando para o conteúdo pilar mouse. Então, isso é uma estratégia, tá bom? Agora a gente vai para a minha tela, eu vou compartilhar com você um pouquinho do mapa mental, um pouquinho da ferramenta que você vai receber também, tá bom? Para que você possa otimizar as suas estratégias. Bem, conforme prometido, agora a gente vai ver aqui como nós podemos, como funciona aqui o sistema de cluster e silo mais a ferramenta que você vai ver. Você deve estar notando que o cenário aqui de fundo mudou, porque enquanto eu gravei o primeiro vídeo e para o segundo eu precisei parar para que o profissional pudesse fazer a aplicação desse fundo. Mas vamos lá. Seguinte, aqui nós temos o conteúdo principal, que é direito tributário. Então aqui a gente tem o que é o direito tributário, princípio do direito tributário,
espécie do direito tributário, diferença entre impostos, taxa de contribuição e etc. Então, como você pode ver, nós temos aqui o conteúdo primário, o pilar, e os conteúdos satélites. Cada conteúdo satélite desse que você está vendo, ele vai ser um artigo no seu blog. Então, aqui na verdade, eu coloquei apenas alguns, dentre vários outros, tá? Que deveria estar aqui dentro. Então, cada conteúdo desse aqui, né, vai te levar em conta a um conteúdo avulso dentro do blog. Então, você vai ter um conteúdo falando dos princípios do direito tributário, espécies do direito tributário e por aí vai. Flávio, mas, afinal de contas, por que isso é importante para mim? Né? Como isso vai fazer o meu site trazer mais clientes para mim ou para o meu cliente? Afinal de contas, é isso que importa. Né? A pergunta que fica né, vamos fazer a pergunta que fica aqui, né? Vamos pegar aqui. Como essa estratégia fará meu cliente ou eu ganhar mais clientes? Certo? Essa é a pergunta que não quer calar, correto? Pois bem, a resposta para essa pergunta, ela é muito simples, tá? Então vamos imaginar que você seja um escritório de advocacia e você queira ranquear no Google para o termo advogado especialista em direito tributário, correto? Quando você executa a estratégia de cluster e silo, uma coisa vai acontecer. Você irá adquirir autoridade. Ok? Primeira coisa que vai acontecer. Você adquirindo autoridade, tá? 2. Todos os links internos irão direcionar para a página serviço, vou colocar aqui, ó, advogado, especialista, direito tributário. Ou seja, todos os artigos aqui, todos os artigos presentes, por exemplo, o que é um direito tributário? Dentro dessa página, terá um link com a palavra-chave advogado, direito tributário. Beleza? Opa, a ferramenta ficou doidinha aqui. Então, o que vai acontecer aqui, tá? Quando essa página aqui, quando esse link acontecer, nós vamos fazer o seguinte, ó. Daqui ele vai linkar para cá. Link interno. Ok? Então, novamente, quando o link chegar aqui na palavra-chave direito tributário, ele vai linkar para cá. E assim irá acontecer com as demais palavras. Quando isso acontecer e o Google perceber que você tem uma profundidade de conteúdo, de tópico, ele vai falar, poxa, peraí, esse escritório de advocacia, ele é um especialista em direito tributário, porque ele fala de tudo. Tem muito conteúdo legal dentro do site dele. E esses conteúdos se hiperlinkam entre eles. Então, o Google vai te aplicar o que a gente chama de autoridade. Beleza? Isso acontece, tá? Tudo bem, Flávio? Então, ainda não entendi como isso me beneficia. Muito simples. A partir do momento que você criou uma página chamada Advogado Especialista em Direito Tributário, que é a página que você quer ranquear no Google, e você trouxe toda a camada topical ali, o que irá acontecer? Tá? A sua página de advogado em direito tributário, agora ela é uma autoridade. Porque mesmo você fazendo a linkagem interna, mesmo vindo do seu site para o seu site, o Google entende isso como um fator muito forte, tá? Para aumentar a qualidade e a autoridade daquela página. Ok? Link interno é um grande fator de SEO. É um fator muito importante. Isso mostra a maturidade de quem está cuidando do site. Beleza? Então isso é muito legal. E aqui
né? Vou colocar, ó, chamada CTA para falar com advogado. Ou seja, dentro do seu artigo, tá? Dentro do seu artigo, você terá uma chamada que leva para falar com o advogado no WhatsApp. Então, veja bem, Flávio, mas espera aí, o meu cliente, ele é um cliente local. Ele atende apenas a região de Bragança Paulista. Ele atende apenas a região de Belo Horizonte. Como essa estratégia vai me beneficiar se eu sou um negócio local? Uma pergunta muito interessante. Ok? Uma pergunta muito interessante. E a resposta dela é a seguinte. Você precisa entender que o foco aqui é a palavra, é a página-alvo. Ok? Então vamos fazer a pergunta. Como irei me beneficiar dessa estratégia criando conteúdos sem foco local se o meu negócio é local? Beleza. Como eu vou beneficiar disso? Correto? Muito simples. O Google precisa entender que você é uma autoridade. E não tem como você falar, por exemplo, de direito tributário sem falar dos princípios do direito tributário. Então, para falar dos princípios do direito tributário, você não vai falar, tipo, os princípios do direito tributário em Belo Horizonte. Não. Princípios do direito tributário é aqui no Brasil ou em Brasília, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É os princípios do direito tributário. E o Google precisa entender que você aborda esses tópicos, que você tem essa maturidade. Sistema tributário nacional, as competências do sistema tributário. Então o Google precisa entender que você tem essa maturidade. No entanto, cada conteúdo de satélite, de conteúdos de primos, conteúdos de raízes, por exemplo, né? Eles irão linkar para aquela página sua que fala, por exemplo, advogado previdenciário em Belo Horizonte. Então, por exemplo, se você tiver aqui, vamos imaginar que você tenha 150 artigos, filhos, que fale sobre alguma coisa do direito tributário. Vamos imaginar que você tenha 150 artigos. Cada artigo desse vai fazer um link interno para a sua página, advogado previdenciário em Belo Horizonte. Aquela página do advogado previdenciário em Belo Horizonte, ela vai receber 150 links internos, ok? Só que quando o Google perceber que a página do Sistema de Direito Tributário Nacional está linkado com as competências tributárias, que está linkado com as diferenças de impostos, que está linkado com princípios do direito, que está linkado com o direito tributário, o Google vai perceber que tudo aquilo faz parte de um grande tópico de valor. E ele vai falar, poxa, tudo aqui está levando para o advogado de direito previdenciário. As pessoas dão pouco valor ao link interno. Mas o link interno, ele dá um sinal tão forte quanto o link externo. Só que o link interno você controla, desde que seja feito com qualidade e estratégia. Não é para você fazer link interno de qualquer coisa. Os links internos precisam ter coerência. O que muitos blogs não fazem por aí. Eles não têm coerência. Beleza? E aqui eu quero deixar para você uma ferramenta que eu desenvolvi para essa aula. Tá? Várias aulas aqui eu costumo disponibilizar uma ferramenta para ajudar você a maximizar seus resultados. Tá bom? É um compromisso que a gente tem aqui com esse quadro, que é um treinamento de SEO. Como eu falei no início do treinamento, não é porque é um treinamento de SEO gratuito que não pode ser de qualidade. Eu quero que esse treinamento seja o maior treinamento de SEO com qualidade que já esteja na língua portuguesa. Então eu vou me dedicar aqui a entregar para vocês ferramentas, seja planilhas, seja métodos, seja tudo que você precisar, tá? E o que você vai fazer nessa ferramenta aqui, nesse GPT que eu criei para isso? Você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, dentista em Belo Horizonte. Então, coloquei dentista em Belo Horizonte. Então, vamos fazer aqui o planejamento para você, ó. Olha só.
clareamento dental em Belo Horizonte, olha só, aparelho ortodôntico em BH, lentes de contato em BH, tratamento de canal em Belo Horizonte, tá vendo? Ele já trouxe para você aqui, ó, avaliação odontológica gratuita, dentista com convênio, então ele já te trouxe tudo aqui, beleza? Então você pode utilizar, isso aqui são as palavras que você precisa trabalhar, tá bom? Flávio, mas aqui tá com Belo Horizonte, tá? Tudo bem, dentista estético, porque nós estamos falando de um serviço, beleza? Nós estamos falando de um serviço aqui, é ortodontia, tá? Então, a gente pode colocar, ele te deu mais algumas opções aqui, ó. Quero mais, vamos falar, quero mais, por exemplo. Vamos expandir. Então, ó, clínica dentária, dentista particular, dentista barato, onde encontrar dentista em BH, dentista que atende pelo convênio Odontoprev, e por aí vai. Então, ele já te deu aqui meio caminho andado, ok? Já é um excelente ponto de partida para você trabalhar, tá bom? Então, obviamente, é uma ferramenta que ela foi criada por mim, tá? Você vai ver que com o passar do tempo, essa ferramenta vai ganhar inteligência, porque, como se trata de uma ferramenta gratuita, eu tenho um compromisso que ela seja a melhor ferramenta que tem, beleza? Então, eu vou colocar alma nessa ferramenta, eu vou colocar contexto nela, beleza? Então você pode utilizar, vou deixar na descrição desse vídeo a ferramenta para que você possa utilizar nos seus negócios. Claro, então o que eu faço? Eu crio conteúdo com essas palavras-chave? Sim. Então primeiro você define qual é a minha estratégia. Para cada produto eu vou ter um conteúdo pilar. Então se você trabalha, por exemplo, vamos imaginar que você seja um dentista. Exemplos práticos. Eu sou um dentista em Belo Horizonte. Beleza. Então você tem ali ortodontia, você tem ali aparelho, você tem ali a parte de dentaduras, enfim. Cada tópico daquele livro vai ser o seu tópico pilar, ok? Flávio, eu sou um advogado, então você tem os serviços, advogado previdenciário, advogado civil, advogado criminalista e por aí vai. Direito tributário, direito criminalista, direito não sei o quê, direito não sei o quê, ok? Cada tópico desse vai ser seu tópico pilar. Beleza? Para cada serviço, um tópico pilar. Ah, Flávio, eu sou um médico que atende pediatria. Então, beleza, você tem ali algumas áreas dentro da pediatria que vão ser os seus tópicos pilares, ok? E você pode ter a pediatria ali de maneira genérica, mas dentro da pediatria você pode ter algumas áreas, sub-áreas da pediatria ali para você trabalhar com seus tópicos pilares, ok? Então, pessoal, é isso que nós temos para abordar aqui como silo e cluster, que espero que tenha ficado claro, que você possa utilizar essa estratégia nos seus negócios, ok? E que você possa tirar proveito disso. Use. Não crie conteúdo de maneira aleatória. Não é com a aleatoriedade que você vai ganhar o jogo. Você vai ganhar o jogo com método e disciplina, beleza? E antes de mais nada, queria, para você que chegou até aqui e ainda não segue a Escola Ninja WP, segue aí para você nos apoiar nesse trabalho que a gente está fazendo aqui no YouTube, tá? Comenta se você gostou dessa aula e também, se você ainda não conhece o Ninja Rank, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo junto com o link da outra ferramenta, dessa ferramenta que você está vendo. Vá lá, se você fizer sentido para você, se você está precisando de produzir conteúdo com inteligência artificial, tá? Esse aqui é o Ninja Rank, para te apresentar ele um pouquinho por dentro, tá bom? É a ferramenta que nós utilizamos aqui na Escola Ninja WP, foi criada por nós, com nossa metodologia, com nossa inteligência, com nossos algoritmos, e que vai ajudar o seu negócio a crescer, beleza? Então, até a nossa próxima aula.